Esqueceram de deixarmos as chaves. Bom, isso acontece a toda a gente, certo? Mas e quando é que o esquecimento começa a ser um sinal de alerta? É isso que vamos explorar hoje, o complexo caminho do diagnóstico da doença de Alzheimer. Desde os primeiros sinais, quase invisíveis, até às tecnologias que nos permitem espreitar para dentro do cérebro. Bem, esta pergunta vai direitinho ao coração do problema. A questão não são as memórias de infância, as histórias antigas. O que assusta é aquela sensação frustrante de não conseguir guardar o que acabou de acontecer. É este o sintoma que, na maioria das vezes, dispara o alarme e leva as pessoas a procurar ajuda. Ok, então como é que isto tudo começa? A jornada normalmente começa em silêncio, com sintomas que são muito, mas mesmo muito fáceis de ignorar ou desvalorizar atribuindo-os simplesmente à idade. Certo, vamos aprofundar isto. O primeiro tipo de memória a ser atacado é a chamada memória episódica. E atenção, não estamos a falar de esquecer o nome daquele colega da primária. Isso, pronto, acontece. Estamos a falar de esquecer o que se comeu ao pequeno almoço hoje, ou uma conversa importante que se teve há minutos. É como se a câmara que filma o nosso dia-a-dia, de repente, deixasse de gravar. E olhem bem para isto, porque é fundamental para perceber a doença. Não é algo que acontece de repente, pumba! O início é insidioso. É uma palavra um bocado técnica, mas quer dizer isto mesmo. Instala-se devagarinho, de forma sorrateira, quase sem darmos por ela. E não ataca só a memória, atenção, a nossa capacidade de planear, de tomar decisões. O nosso CEO interno, por assim dizer, também começa a falhar. Claro que, com o tempo, os sintomas tornam-se mais óbvios. Podem surgir mudanças no comportamento, como uma irritabilidade constante, ou, pelo contrário, uma apatia total. E depois temos coisas como a apraxia, que é um nome complicado para algo muito concreto, a dificuldade em fazer movimentos com um propósito. O exemplo clássico é este. Pede-se a alguém para mostrar como lavaria os dentes e a pessoa bloqueia. Não consegue organizar essa sequência de movimentos na cabeça. Ok, já percebemos os sintomas, mas como é que os médicos chegam a um diagnóstico? Esqueçam a ideia de um teste único que diz sim ou não. Isto é mais parecido com uma investigação policial, uma autêntica história de detetives. Exato. O ponto central é este. O diagnóstico de Alzheimer é, em grande parte, um processo de exclusão. Os médicos têm de ser detetives, juntam provas que apontam para uma conclusão, mas, ao mesmo tempo, têm de ir descartando outros suspeitos. E há muitos. Problemas de tireoides, falta de vitaminas, até uma depressão, tudo isto pode imitar os sintomas. E este slide mostra-nos o manual dessa investigação. Começa sempre por uma conversa muito detalhada e exames para ver se a causa não é outra coisa, um AVC, um tumor, algo do género. Só depois de pôr de parte todas estas outras possibilidades é que se avança para os testes cognitivos mais específicos. E é precisamente para aí que vamos agora. Vamos ver como é que se mede de forma objetiva o funcionamento do cérebro. É aqui que entram em cena as ferramentas de avaliação. E temos aqui os dois grandes protagonistas. De um lado, o clássico, o Mini Mental, ou MMSE. Do outro, o MoCA, que é, vá lá, a ferramenta mais moderna e a preferida hoje em dia por muitos clínicos. E já vamos perceber porquê. O MMSE é uma espécie de check-up rápido à mente. Testa coisas muito básicas, mas essenciais. Orientação, sabem que dia estamos, onde estamos. Memória imediata, consegue repetir estas 3 palavras e depois, um pouco mais tarde, consegue recordá-las. Atenção, linguagem, até a capacidade de copiar um desenho simples. Tudo isto para chegar a uma pontuação de um total de 30 pontos. É o máximo que se pode obter. E essa pontuação, claro, diz-nos alguma coisa. Como podemos ver aqui, regra geral, uma pontuação entre 24 e 30 está dentro da normalidade, mas à medida que esse número desce, acende-se a luz amarela. E depois a vermelha, a suspeita de um problema cognitivo, de ligeiro a mais grave, vai aumentando. E é aqui que entra o Morra. Esta citação resume tudo. Ele é mais sensível e específico. Em bom português, isto quer dizer que ele é melhor a apanhar os problemas mais subtis logo nas fases iniciais da doença. E isso é crucial, porque é aí que uma intervenção pode fazer mais diferença. E este gráfico mostra-nos o porquê. Reparem, o MoCA é mais completo, vai a mais áreas, avalia a tal função executiva, a nossa capacidade de planear e resolver problemas de uma forma muito mais exigente. E são precisamente estas funções mais complexas que costumam ser as primeiras a ser afetadas.
A pontuação do MoCA também vai até 30, e a lógica é parecida. Geralmente, uma pontuação de 26 ou mais é considerada normal. Abaixo disso, pode ser um sinal de alerta para um comprometimento cognitivo ligeiro. Mas a história não acaba nos testes de papel e caneta. Para ter o quadro completo, por vezes é preciso olhar lá para dentro, olhar diretamente para o cérebro. A ressonância magnética, que é mais comum, é muito útil, mas no caso do Alzheimer, muitas vezes é como chegar à cena do crime quando o culpado já se foi embora há muito tempo. O que ela mostra, como o encolhimento do cérebro, especialmente no hipocampo, que é o nosso centro da memória, já são achados tardios. Só que a ciência não para. E é aqui que a história dá uma volta fascinante. O grande objetivo deixou de ser apenas ver os estragos no final, mas sim encontrar as pistas muito antes. E a tecnologia que permite fazer isso é esta, a imagem PET de beta-amiloide. Isto é absolutamente revolucionário. Pela primeira vez, os médicos conseguem ver uma das impressões digitais do Alzheimer, as famosas placas de proteína beta-amiloide acumuladas no cérebro de uma pessoa viva. O processo é incrível, parece ficção científica. Injeta-se um marcador, uma espécie de tinta radioativa que viaja pelo sangue até ao cérebro. E o que é que este marcador faz? Ele tem uma afinidade especial. Ele cola-se especificamente às placas de amiloide. Depois, o scanner PET detecta onde é que esse marcador acendeu, criando um mapa que nos mostra onde estão as placas e em quantidade. Basicamente, está a iluminar a doença. E assim, fechamos o círculo. Reparem na viagem que fizemos. Começamos com um sintoma vago, como um esquecimento, passamos pelos testes de avaliação do comportamento e da memória e acabamos a espreitar para dentro do cérebro, a ver as pistas a nível molecular. O que nos deixa claro com a pergunta de milhões: se agora conseguimos ver a doença antes mesmo de os sintomas mais graves aparecerem, o que é que vem a seguir? Como é que isto vai mudar tudo? O tratamento, a possibilidade de prevenção, a nossa própria forma de encarar esta doença? Fica a pergunta no ar.